Um acordo mudou tudo. Um cheque de 15 milhões chegou ao mundo do boxe através da Zuffa Boxing de Dana White, pago a um lutador que a maioria dos fãs de MMA nunca tinha ouvido falar. E nas semanas que se seguiram, as coisas começaram a mudar dentro do elenco do UFC. Vários lutadores de topo supostamente começaram a tomar decisões sérias sobre seu futuro, com alguns até se afastando de planos de longo prazo no UFC para explorar oportunidades no boxe. Então, vamos conversar sobre o que realmente aconteceu e por que isso pode ser o início de um movimento muito maior dentro do UFC. Em 11 de abril de 2026, um Conor Benn ensanguentado continuou sua marcha em direção a um confronto pelo título mundial com uma vitória por pontos sobre um registro Prograis vencido no Tottenham Hotspur Stadium. O combate foi o co-evento principal do card Tyson Fury vs Arcelan Bekmambetov e os três árbitros marcaram um combate 98-92 em favor do britânico que superou e venceu o ex-campeão júnior meio-médio Prograis. Mas ninguém estava falando sobre os cartões de pontuação. Estavam falando sobre o cheque. A conversa antes da luta não era sobre a luta, mas sobre a mudança reportada de Benn de 15 milhões de seu promotor de longa data Eddie Hearn da Matchroom para a rival Zuffa Boxing e Dana White. Aquele número, 15 milhões garantidos para um único combate de 10 rounds, tinha caído no mundo dos esportes de combate como uma granada quando o acordo foi anunciado pela primeira vez em fevereiro. Foi a primeira apresentação de Benn desde seus dois combates muito divulgados com Chris Eubank Jr. no ano anterior e desde seu afastamento do promotor vitalício Matchroom, tendo assinado um acordo de um combate de alto perfil com a Zuffa Boxing de Dana White em fevereiro. E após a luta, de acordo com relatos, Benn agora se tornará um agente livre, pois seu contrato com a Zuffa Boxing aparentemente expirou. Um combate, 15 milhões, agente livre. Essa sequência de palavras soa diferente quando você é um campeão do UFC ganhando uma fração desse número. Para colocar em perspectiva, nenhum lutador do UFC jamais divulgou publicamente ganhar um cachê fixo de 15 milhões. Enquanto Conor McGregor angariou dinheiro massivo por sua luta contra Khabib Nurmagomedov e Brock Lesnar ganhou grande no UFC 200. Os números finais foram fortemente suplementados por pontos de pay-per-view. O acordo de Benn foi diferente. Era uma garantia fixa. 100 pontos de PPV, sem bônus de desempenho necessários, apenas dinheiro contratual frio e duro para uma noite de trabalho. A história fica ainda mais impressionante quando você olha para o que Benn fez com esse dinheiro. Horas após o término da luta, Benn exibiu duas novas compras de carros. Uma Ferrari F12 Superfast avaliada em 250 mil e um Porsche 911 Turbo SK Cabriolet personalizado com seu rosto e nome no painel lateral, também valendo mais de meio milhão de dólares em carros na manhã seguinte a uma luta. É assim que se parece um pagamento de 15 milhões. Enquanto isso, de volta ao UFC, a estrutura de pagamento conta uma história muito diferente. O pagamento dos lutadores do UFC em 2026 varia de contratos de show e vitória de nível mais baixo a cachês multimilionários para campeões e grandes estrelas. Mas até mesmo esses cachês multimilionários empalidecem em comparação com o que Benn acabou de arrecadar. Acredita-se que os maiores cachês da carreira de Max Holloway e Charles Oliveira podem não exceder nem um quinto da taxa garantida de Benn. Estes são dois dos lutadores mais amados da história do esporte. Entre eles encabeçaram dezenas de eventos principais, produziram alguns dos finais mais icônicos da história do UFC e ajudaram a fazer o esporte crescer para uma empresa de $1 bilhão. No entanto, aqui está Conor Benn, um boxeador que, como uma estrela do UFC observou bluntamente, muitos fãs de MMA nunca tinham ouvido falar, saindo com mais dinheiro de uma única noite do que a maioria dos campeões do UFC ganha em uma carreira inteira. A frustração foi imediata e foi alta. O acordo de Benn não apenas fez manchetes no mundo do boxe. Detonou dentro dos vestiários do UFC como nunca antes. E a razão era simples. O boxeador britânico deixou o promotor de longa data Eddie Hearn e sua Matchroom Boxing para assinar com a promoção de Dana White, que opera sob a TKO Group Holdings, a empresa mãe do UFC. Essa última parte é a chave. O mesmo guarda-chuva corporativo, a mesma empresa mãe, os mesmos tomadores de decisão no topo. E ainda assim, a compensação para lutadores sob esse guarda-chuva não poderia ser mais diferente. O ex-campeão meio-médio do UFC Israel Adesanya olhou para a figura de 15 milhões anexada a um único combate e fez uma pergunta simples. Se isso é possível sob o mesmo guarda-chuva promocional, por que não também para os lutadores do UFC? Em um vídeo do YouTube que recebeu milhões de visualizações, o ex-campeão meio-médio duas vezes não se conteve. Sabemos que esses boxeadores são os melhores do mundo no que fazem, mas nós também somos. Este é o UFC. Amamos Ultimate Fighting, não Limited Fighting. Quero 15 milhões para um combate também. A declaração foi um trovão. Um dos maiores nomes da organização, em uma plataforma pública, essencialmente dizendo a seu próprio chefe que a matemática não fecha. Depois veio Sean Ali, o ex-campeão galo e uma das estrelas mais valiosas do UFC. Sua reação estava repleta de incredulidade e de uma certa honestidade cortante. Eu nem sei quem é Conor Benn. Ali diz que supostamente é um nome bem grande no boxe, mas nunca ouvi falar dele. É loucura, cara. Se realmente pagaram a esse cara 15 milhões. Não sei. É loucura o quanto você trabalha no UFC. Constrói esse nome, cria esse personagem, é uma estrela. Não estou ganhando 15 dólares milhões para lutar. Ali, para seu crédito, tentou ver ambos os lados. É também um negócio, e se acharem que é um bom movimento, e esse cara vai trazer dinheiro, entendo. Ele acrescentou, negócio é negócio. Ele odeia Oscar de la Hoya, odeia Eddie Hearn. Então, é tipo, vamos pegar a maior estrela deles e pagá-la.
Construído um personagem, vendido pay-per-views, finalizou adversários de forma espetacular e estava olhando para números de uma empresa irmã que ofuscavam seus próprios ganhos. O ex-campeão peso-mosca do UFC Demetrius Johnson também se pronunciou. Como ali, ele não tinha ouvido falar de Ben antes da assinatura. 15 milhões por um combate. É loucura, disse Johnson. Khamzat Chimaev está ganhando 15 milhões. Ilia Topuria está ganhando 15 milhões. Morab Devalishvili está ganhando 15 milhões. Não sabemos por que esses números estão sempre escondidos. Mas realmente acredito que é uma demonstração de poder de Dana White. E talvez o golpe mais devastador veio de Ed Hearn, da Matchroom. O próprio promotor que tinha perdido Ben para Zafar em primeiro lugar. Hearn, ainda ferido por ter seu boxeador premiado roubado, virou a faca no modelo de pagamento de lutadores do UFC. Hearn disse que os lutadores do UFC devem estar doentes de verdade vendo o acordo de Ben. Se você é um lutador do UFC, está olhando para esse Zufa e pensando, o quê? Estou sendo absolutamente roubado aqui. Ele despejou gasolina em um fogo que já estava rugindo. Acho que haverá uma revolta dos lutadores do UFC, para ser honesto, disse Hearn, porque acho que eles estarão pensando, porque estamos ganhando muito menos do que os boxeadores quando o show, o negócio e a receita são muito maiores. Max Holloway exortou os competidores do UFC a conhecerem seu valor à luz das disparidades financeiras destacadas pela assinatura de Ben. Quando um lutador universalmente respeitado como Holloway diz aos seus pares para reavaliar seu valor, isso tem um peso sísmico. Isso não era apenas conversa mais. Algo estava se movimentando abaixo da superfície. Se o acordo de Ben era a faísca, o êxodo de lutadores da órbita do UFC para o boxe e promoções rivais era um incêndio selvagem. A frustração não ficou confinada a podcasts e canais do YouTube. Os lutadores começaram a fazer movimentos com seus pés, não apenas com suas bocas. O movimento mais significativo veio do homem que segura o cinturão mais importante do UFC. O campeão peso pesado Tom Aspinall disse, acho que incomodou a todos. Se um cara está ganhando 15 milhões e o outro está ganhando 15 mil zilô, essa é uma grande diferença, que é uma das razões pelas quais quero explorar outras opções. Explorou mesmo Ed Hearn, assinou Tom Aspinall depois de ver o acordo com Conor Ben fazendo manchetes, trazendo o campeão peso pesado do UFC para a agência de talentos Matchroom, um movimento estupendo e provocador que enviou ondas de choque pela paisagem do MMA. Hearn disse que o acordo permitirá que Aspinall ganhe significativamente mais dinheiro em acordos comerciais do que ganhou em qualquer um de seus combates no UFC. Pense nisso por um momento. O campeão indisputável do UFC peso pesado reinante, o lutador ativo mais devastador da empresa, assinou com a própria agência de talentos de boxe da qual Dana White tinha acabado de roubar Conor Ben. O simbolismo era ensurdecedor. Não era apenas um movimento comercial. Era uma declaração repleta de desafio, um sinal de que os principais atletas do UFC não estavam mais dispostos a ficar quietos enquanto boxeadores sob o mesmo teto corporativo angariavam dinheiro transformador. Depois havia Jon Jones, o homem amplamente considerado o maior lutador de MMA de todos os tempos. Jones reclamou que o UFC se recusou a ceder a uma oferta de 15 milhões para tê-lo lutando no card da Casa Branca em breve, depois de supostamente ter recebido uma oferta de 30 milhões para um combate pelo título peso pesado contra Tom Aspinall. A ironia era sufocante. O UFC queria pagar seu maior lutador de todos os tempos o mesmo valor que a Zuffa Boxing tinha acabado de entregar a Conor Ben para um coevento principal contra um de 37 anos saindo de lesões. Jones em resposta disse que queria sua libertação da promoção, e a migração não era um fenômeno de 2026. Tinha estado se construindo por anos, mas o acordo de Ben acelerou tudo. Muitos nomes de topo já tinham feito a mudança do UFC para o boxe. Nomes notáveis como Conor McGregor, Nat Diaz, Jorge Masvidal, Anderson Silva, Tyron Woodley e muitos outros. Mas a onda mais recente era diferente. Não eram lutadores aposentados buscando um último pagamento em um ringue de boxe. Eram estrelas ativas em seu auge de carreira questionando por que deveriam permanecer em um sistema que as valorizava em centavos por dólar em comparação com um esporte operando sob a mesma empresa-mãe. Essa realidade se tornou inegável quando Francis Ngannou deixou o UFC em 2023, escolhendo liberdade financeira e oportunidade de crossover. Ele supostamente ganhou perto de 10 milhões por sua estreia no boxe contra Tyson Fury. Um salto estupendo dos 600 mil em cachê base que recebeu como campeão peso pesado do UFC reinante. De 600 mil como o homem mais assustador do UFC para 10 milhões por ser derrubado por Tyson Fury. A lição não foi perdida para ninguém com o par de olhos funcionando. Agora na paisagem pós-Ben, as promoções mais valiosas de Jake Paul estão se aventurando no MMA, montando um card de estreia apresentando antigas estrelas de alto perfil do UFC como Francis Ngannou, Ronda Rousey e Nat Diaz. Rousey tem sido crítica do diretor de negócios do UFC Hunter Campbell e defendeu que as principais estrelas do MMA sejam pagas o que merecem. A paisagem estava se fraturando, e o acordo de Ben tinha martelado maior cunha ainda entre os lutadores e a promoção. Enquanto seus lutadores fervilhavam, Dana White se viu navegando dois mundos, e as contradições estavam se tornando impossíveis de esconder. De um lado, ele era o CEO do UFC que tinha gasto décadas argumentando que o pagamento de lutadores no MMA era justo e competitivo. Do outro, era o cofundador da Zuffa Boxing, uma promoção incipiente escrevendo enormes cheques para atrair talento de boxe. Completamente me removida a parte da negociação dos contratos de lutadores, disse White. Cheguei a um ponto onde isso simplesmente não é divertido mais, cara. Sou sortudo por estar em um ponto da minha vida e da minha carreira onde posso apenas lidar com a parte divertida que gosto de fazer. Aquela coisa divertida, descobriu-se, era Zuffa Boxing. White se aventurou em vários outros esportes de combate. Com Power Slap e Box, dois de seus projetos de paixão mais recentes. Conforme a Zuffa Boxing começa a ganhar impulso e criar sua própria base de fãs, White revelou que é um pouco mais prático com a organização de boxe recém-fundada. A ótica era catastrófica para a posição do UFC sobre pagamento de lutadores. TKKO, com Zafar. Coletivamente identificou Conor Ben como alguém que queria assinar para um desses super combates em 2026, apenas um combate em 2026. Enquanto executivos da TKKO mais tarde esclareceram que o cachê de Ben está sendo coberto pelo parceiro de entretenimento saudita deles, CIA, não apenas pela TKKO. A ótica ainda chamou a atenção dos lutadores. A narrativa corporativa de que o dinheiro saudita estava financiando o lado do boxe, não a receita do UFC, soou vazia nos ouvidos dos lutadores que viram o mesmo nome, Dana White, nos dois lados da equação. Zuffa Boxing é uma empresa de promoção de boxe profissional fundada pelo CEO da Ultimate Fighting Championship, Dana White, e presidente da Autoridade Geral de Entretenimento Saudita, Turki Al-Sheikh. A empresa é uma joint venture entre Sela e TKKO Group Holdings, a mesma empresa-mãe que supervisiona o UFC. Para lutadores observando de fora, a distinção entre quem estava escrevendo os cheques era sem sentido. O nome na porta era o mesmo. E White não estava apenas colocando os pés na porta do boxe. Estava mergulhando de cabeça. Vou assinar todos que achamos que têm potencial para ser campeão mundial, disse White quando perguntado sobre o tipo de lutadores que Zuffa planeja recrutar.
Zuffa Boxing continuou a fortalecer seu elenco com a aquisição de Richardson Hitchens e Edgar Berlanga após conquistar o mundo do MMA. O CEO do UFC White entrou no mundo do boxe com sua nova empresa promocional e até agora suas maiores assinaturas foram o supremo peso cruzador Jay Otaya e a estrela britânica Conor Ben. Enquanto isso, a própria estrutura de pagamento do UFC permaneciam para raios de críticas. Texto de processo revelou detalhes sobre o pagamento de nível básico do UFC de 10 mil para mostrar 10 mil para vencer. Muitos analistas acreditam que os lutadores do UFC recebem uma porcentagem significativamente menor da receita do que atletas em ligas como MMA ou NFL. Isso se tornou uma questão central no debate contínuo sobre justiça e sustentabilidade de longo prazo no MMA. Quando pressionado sobre a disparidade, White ofereceu uma ramagem de oliva, por assim dizer. Apesar de suas garantias, o problema de pagamento de lutadores continua seguindo White até o ponto de ele agora ser forçado a reconhecer que aumentará. Nos últimos dias, o assunto se intensificou, especialmente depois que Conor Ben se juntou à Zuffa Boxing. O desenvolvimento supostamente perturbou vários lutadores do UFC, particularmente com questões sobre seus próprios pagamentos ainda permanecendo não resolvidas. Colby Covington, um ex-campeão meio-médio do UFC, criticou publicamente as táticas de negociação da promoção. Covington afirma que o UFC força os lutadores a aceitar termos contratuais de pega ou sai, deixando-os escolher entre estabilidade financeira e seu próprio valor. Ele acredita que essa abordagem parece menos uma parceria e mais uma ditadura, já que os lutadores são essencialmente contratados independentes tratados como ativos descartáveis. O UFC fez algumas concessões em 2026, embora críticos argumentassem que eram migalhas de uma mesa muito grande. A partir de janeiro de 2026, começando com o UFC 324, o UFC aumentou sua estrutura de bônus pós-luta, elevando os prêmios de desempenho da noite e combate da noite de 50 mil de Mulder a 100 mil, e introduzindo bônus adicionais de 25 mil de Mulder qualquer nocaute ou submissão não selecionados entre os 4 prêmios pós-luta padrão. Mas quando seu cachê base para novos lutadores é 10 mil grob e a empresa acabou de assinar um boxeador por 15 milhões, dobrar um bônus de 50 mil grob para 100 mil grob não exatamente acalma a tempestade. Então aqui estamos. Conor Ben arrecadou seus 15 milhões, foi à distância com Regis Prograis, comprou uma Ferrari e um Porsche, e saiu como agente livre. Ryan Garcia se tornou campeão mundial de volta em fevereiro com uma vitória por decisão unânime contra Mário Barrios e tem sido vinculado a um confronto contra Ben. Há muitas indicações de que um duelo com o campeão mundial WBC Ryan Garcia está planejado em seguida. Um combate que provavelmente ganharia a Ben até mais do que os 15 milhões que acabou de embolsar. Enquanto isso, de volta ao UFC, as consequências deste único acordo continuam a ressoar quando lutadores como Israel Adesanya e Sean Ali reagem ao pagamento reportado de Ben. Não é apenas sobre um boxeador ou um contrato. Destaca uma pergunta maior que os lutadores continuam fazendo nos bastidores. Se ambos os esportes agora operam sob o mesmo guarda-chuva corporativo em TKKO, a economia eventualmente começará a parecer mais similar também? A questão estrutural no coração de toda essa saga não é nova. A versão moderna de alavancagem é simples. Aceita os termos ou arrisque longos períodos sem lutas ou renda. A maioria dos lutadores ainda enfrenta o que é informalmente conhecido como dilema Ngannou. Assine um acordo de longo prazo para garantir oportunidades de título ou corra o risco de ser deixado de lado. Os principais boxeadores muitas vezes ganham mais devido ao maior poder de negociação e acesso a múltiplos promotores e transmissores. O UFC oferece mais estrutura e consistência, mas críticos argumentam que este modelo centralizado limita a alavancagem do lutador e potencial de ganho. Mas o que mudou decisivamente e talvez irreversivelmente é que a comparação não é mais abstrata. Era costume que os lutadores do UFC olhassem para Floyd Mayweather ou Canelo Alvarez e encolhessem. Esses eram universos diferentes, esportes diferentes, economias diferentes. Agora a comparação fica sob o mesmo teto corporativo. Conor Ben ganhou 15 milhões por seu combate com Regis Prograis sob uma parceria apoiada por TKO. Crucialmente, Ben mantém flexibilidade de agente livre após seu acordo de um combate. Um privilégio que lutadores do UFC como Jon Jones não desfrutam. Matt Brown resumiu a realidade complicada. Pode chegar a um ponto de ruptura é a questão. E quando pessoas como Jon Jones se levantam e dizem, não vou lutar por 15 milhões. Isso é quando acho que a bola pode rolar um pouco, mas é mais como dar um tapa na bola. O UFC continua sendo uma potência. Eles estão no topo do mundo, disse Brown. Todos os outros estão lutando por migalhas vai no fundo. Nem há um segundo lugar próximo, e é exatamente por isso que essa história importa. O UFC não está sob ameaça existencial. Ninguém está sugerindo que a organização está prestes a fechar ou perder sua dominância. O que está acontecendo é algo mais sutil e de muitas maneiras mais significativo. Se o processo antitrust do UFC tem White e companhia tentando com a hierarquia organizacional da promoção é pouco claro, mas o pagamento dos lutadores permanece um ponto de contenda independentemente de quem está assinando os contratos, especialmente quando os tomadores de decisão estão arrecadando bilhões em acordos de conteúdo. O UFC anunciou um acordo de direitos de mídia de 7 anos com Paramount Skydance Corporation no valor de 7,7 bilhões. 7,0 bilhões. E os lutadores gerando conteúdo que torna esse acordo possível estão vendo um boxeador que nunca tinham ouvido falar. Saca, um cheque que excede seus ganhos inteiros de carreira. A verdade é, o pagamento de 15 milhões de Conor Ben não causou problema de pagamento de lutadores do UFC. Esse problema tem apodrecido por décadas. Mas o que fez foi cristalizar a disparidade de uma forma que nenhuma quantidade de narrativa corporativa pode explicar. Quando a mesma empresa mãe paga um boxeador 15 milhões por um co-evento principal e paga lutadores de MMA e uma fração disso por eventos principais que geram muito mais receita total, o argumento de que o mercado determina o pagamento começa a entrar em colapso sob seu próprio peso. Os principais lutadores do UFC realmente estão deixando o UFC para assinar contratos de boxe? Nem todos. Ainda não. Mas as sementes foram plantadas. Os exemplos foram estabelecidos e o precedente agora está gravado em pedra. Francis Ngannou saiu. Ronda Rousey foi para Most Valuable Promotions. Tom Aspinall assinou com a agência de talentos de Ed Earn. Jon Jones exigiu sua libertação. E cada lutador no elenco do UFC agora está fazendo a mesma matemática que Israel Adesanya fez naquele vídeo do YouTube. Se Conor Ben vale 15 milhões por 10 rounds, quanto vale eu por 5? O UFC se construiu em uma máquina que não precisa de nenhum lutador único para sobreviver. Mas uma máquina ainda precisa de combustível. E agora, o combustível está começando a se perguntar por que o motor na garagem ao lado está recebendo gasolina premium enquanto eles estão funcionando com fumaça. Por quanto tempo essa dinâmica se mantém antes de algo quebrar é a única pergunta que vale a pena fazer.